Boa noite, amada igreja. Cremos que nessa noite o Senhor há de falar aos nossos corações. Esse tempo de louvor já foi muito precioso. O Espírito Santo já comunicou algo sobre as nossas vidas. E cremos que o Senhor há de continuar falando nessa noite ao teu coração. Antes que a gente inicie a palavra, vamos estar orando, agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez. E vamos então deixar que o Senhor nos ajude a trazer essa palavra ao seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela sua fidelidade, pelo seu amor, por estarmos juntos, online ainda, mas na tua presença. Porque a tua palavra nos ensina que onde dois ou mais se reúnem no seu nome, ali o Senhor está. Senhor, a sua igreja é muito mais do que um prédio, uma instituição, mas somos nós. Por isso sabemos, Deus, que onde nós estamos, a tua presença também está. O seu Espírito Santo está sobre as nossas vidas e ele continua falando, continua derramando o seu querer e a sua vontade sobre nós. É por isso que mesmo longe do espaço físico, mas unidos num propósito, unidos pela fé, nós continuamos vivenciando esse relacionamento maravilhoso contigo. Pai, eu oro que o Senhor possa estar fortalecendo aqueles que estão distantes, fortalecendo aqueles que se sentem fracos por qualquer razão. Pai, eu oro para que sejam encorajados nessa noite e que a tua palavra, Senhor, possa nos revelar uma nova atitude, um novo comportamento diante da vida. E isso nos ajude, nos auxilie a continuar perseverando naquilo que é o seu propósito para cada um de nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, é a realidade que sentimos muita falta de estarmos juntos presencialmente. Como já vemos compartilhando isso, estamos trabalhando o mais rápido possível para que possamos estar juntos em breve. Cremos que em breve teremos condições de estar retornando aos cultos presenciais e, ao mesmo tempo em que nos preparamos o ambiente físico, também acabamos dando um pouco mais de tempo. Até para que essa questão da pandemia, nós estamos entrando no verão, na primavera agora, mas em breve no verão. Então a tendência, assim esperamos, é que as coisas continuem melhorando. Pelo menos até em relação ao clima, em relação às questões circunstanciais. Mas sabemos que é o nosso desejo, o desejo de vocês também, de estarmos juntos, mesmo que em meio ao isolamento. Por isso, continue orando por nós, continue pedindo a Deus que nos dê graça para que possamos, então, nos retornar a esse lugar. Somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nesse tempo e cremos que Ele continuará fazendo muito mais. Deus tem colocado sementes nos nossos corações, sonhos nos nossos corações e você faz parte disso. Então, em breve nós estaremos desfrutando, vivenciando novas coisas em Deus, assim nós cremos. Amém? Amados, nessa noite, Deus tem trazido ao meu coração um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, um aspecto que todos nós já passamos, que continuaremos passando, e cremos que Deus deseja que a gente olhe para esse aspecto de um outro prisma. O tema dessa palavra é o fracasso que me faz vencer. Todos nós na vida já fracassamos. Todos nós já tentamos realizar coisas, realizar situações ou algo. E muitas vezes nós não obtemos os resultados que esperamos. E tudo que vale a pena nessa vida, tudo que realmente importa, tudo aquilo que vale o seu investimento de tempo, a sua atenção, todas essas coisas eventualmente te levarão a lugares de derrota, lugares de fracasso, lugares de frustrações. E nós precisamos aprender a lidar com o fracasso. A questão não é se você ou eu iremos falhar, mas a questão é quando falharemos.
A questão não é se falharemos, mas é quando falharmos. Isso determina ou afeta a maneira como nós andamos diante da vida. Amados, ninguém gosta de falhar, ninguém gosta de fracassar, de errar. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante dessas falhas, nós acabamos impacientes ao processo de aprendizado, nós desejamos respostas e resultados instantâneos e nos esquecemos que muitas vezes, ou não apenas muitas vezes, mas que constantemente nós estamos aprendendo e progredindo e nos desenvolvendo em direção àquilo que nós temos como alvo das nossas vidas. Muitos de nós talvez tenham tido esse pensamento quando criança, quando mais novo, de que quando você se tornasse um adulto, você teria as respostas para todas as situações. Muitos de nós, isso já passou pela cabeça. Quando me tornar adulto, isso não vai ser mais assim, ou não vai ser mais desse jeito. Nós teremos o controle da nossa própria vida, nós vamos ter as rédeas do nosso destino, para então crescermos e nos depararmos com uma vida que muitas vezes trazem muitos desafios para nós. Traz situações que nós não esperávamos e situações que às vezes não estamos capacitados a lidar com elas. Não temos as respostas, não temos o caminho exato, não sabemos aonde esse caminho irá dar. Temos essas dúvidas, temos esses desafios diante de nós. É interessante que a Bíblia, ela relata histórias impressionantes de heróis da fé, de homens e mulheres de Deus que conquistaram coisas tremendas. Mas da mesma forma que a Bíblia relata os grandes feitos desses homens e mulheres de Deus, a Bíblia também faz questão de deixar registrado seus fracassos, suas falhas, as situações difíceis que enfrentaram, as lutas pelas quais passaram. Com qual objetivo? O objetivo de me encorajar, de te encorajar. Porque é muito fácil nós nos apegarmos às vitórias somente, aos grandes relatos de sucesso. Mas esquecemos que existe toda uma história por trás de falhas, de fracassos, de limitações, de dúvidas, de bater e a porta por um certo tempo não se abrir, por preços que foram pagos no secreto, para que então, no público, diante das pessoas, agora, certas pessoas estivessem alcançando essas vitórias. E na nossa vida, como sociedade, é muito comum que sejam, quando são transmitidas e comunicadas as histórias, raramente são faladas sobre os problemas, os desafios, os erros que essas pessoas que chamamos de sucesso tiveram que enfrentar, tiveram que passar, mas é porque o sucesso, a vitória, essas coisas atraem os nossos olhares, atraem o nosso coração, porque quando olhamos uma vitória, alguém vencendo na vida, nós dizemos para nós mesmos que se ele venceu, eu também posso vencer. É por isso que muitas vezes, quando assistimos filmes, todos nós esperamos um final feliz. Todos nós esperamos que seja realizado conforme aquela história propõe e ficamos empolgados com a possibilidade de que alguém seja vitorioso. Vídeos ainda, filmes ainda, de superação, talvez sejam esses que nos atraiam ainda mais. A pessoa, com uma circunstância super difícil, ela consegue superar aqueles desafios e alcançar a vitória. E exatamente a Bíblia, ela funciona assim também.
ela não apenas relata as vitórias desses homens e mulheres de Deus, mas ela faz questão de registrar e relatar o processo que cada um deles vivenciou. Porque esse processo é o processo que nós vivemos constantemente. Deus faz questão de expor as dificuldades, de expor as lutas, de expor os erros, os fracassos, para te dizer que os seus fracassos e os meus fracassos não são maiores que o nosso Deus. Deus faz questão de te mostrar que pessoas bem-sucedidas muitas vezes falharam, para te lembrar, para te encorajar, que embora você possa estar experimentando algum tipo de fracasso, o fracasso não é maior do que o seu Deus. Deus está dizendo para nós que a humanidade quebrada, as nossas incapacidades, as nossas limitações não são maiores que a sua própria capacidade de redimir essas histórias. Nós vemos pela palavra de Deus algumas dessas histórias, como por exemplo a história de Jacó, que vem de um lar confuso, desestruturado, porque a mãe tinha preferência de um filho e privilegiava esse filho, e o pai tinha preferência do outro filho, e existia uma diferença, uma diferenciação de tratamento entre os dois. Nós vemos essas diferenças de pai e mãe, e então nós sabemos que Jacó sai do seu lar e foge para não ser morto pelo seu irmão. E então ele vai e encontra uma moça, para resumir bem a história, Raquel, e ele se apaixona por Raquel. E conversando com seu sogro, seu futuro sogro, Jacó faz um trato, faz um combinado com Labão, com o objetivo de pagar pelo dote, pagar o preço necessário para ter a mão de Raquel. E depois desses anos, trabalhando na casa do seu sogro, chega o momento de Jacó receber Raquel em casamento, e o seu sogro vai, e sem Jacó perceber, ele dá a sua outra filha em casamento, Lia. E depois daquilo, depois dessa experiência, Jacó então aceita trabalhar por mais anos, se não me engano, mais 7 anos, para ter a mão de Raquel, por quem ele era verdadeiramente apaixonado. Então a Bíblia vai contando esses relatos de situações difíceis. E Jacó vai, casa com Raquel, passam-se alguns anos, Lia começa a ter filhos e filhos e filhos e filhos, e Raquel não consegue porque ela estava estéril. Mas depois de um tempo, Deus abençoa Raquel, e então ela tem José. Só que agora o pai Jacó, embora tenha inúmeros filhos com Lia, José era preferido de Jacó, e aquela preferência que ele carregou de sua mãe, que se via na casa de seus pais, agora se vê na casa dos seus filhos. E Jacó começa a dar preferência a José, trata José de uma maneira diferenciada, provocando ciúme nos seus irmãos. Então imagina se José, no meio dessa preferência, e então Deus começa a falar com José. Deus começa a falar com José, dar a ele sonhos, dar a ele visões sobre o futuro. E José vai e compartilha essas coisas com seus irmãos, com seu pai. E porque nessa visão, nesse sonho, Deus já mostrava o que aconteceria no futuro, onde José seria elevado a uma posição de autoridade. Seus irmãos, ao ouvirem isso, sabendo que ele era o preferido do pai,
começam a arder de ciúme e tramam contra José, vendem José para o Egito, para os escravos, para mercadores de escravos. E nesse processo, José chega na casa de Potifar. Você vê que os sonhos, aquilo que Deus havia dado a José agora, pareciam impossíveis de ser realizados. Parecia que na vida de José o fracasso havia chegado, porque agora ele era escravo. Ele não era mais um filho apenas, preferido, bem cuidado, recebendo a atenção do seu pai, mas agora ele era um filho dado como morto, vendido como escravo. Mas as promessas de Deus não morreram com o fato de José ter se tornado escravo por algum momento. O propósito de Deus continua de pé. E então José chega na casa de Potifar e começa a servir a Potifar, e o Senhor o abençoa. O Senhor coloca a sua mão sobre ele em meio àquelas circunstâncias. E José começa a prosperar na casa de Potifar. Tudo que era colocado debaixo das mãos de José, o Senhor vinha e abençoava Potifar por causa de José. Até que então, parecia que algum nível de sucesso, então José estava tendo. Mas então a mulher de Potifar dá em cima de José. E aí começa uma nova luta, porque ela simula ter sido atacada por José, e por causa disso, Potifar é obrigado a lançar José na prisão, por causa das suas atitudes. Na verdade, atitudes que não tinham tido. Então José agora é injustiçado mais uma vez, primeiro vendido como escravo, agora sendo lançado na prisão por algo que não cometeu. Novamente o fracasso batendo a porta de José. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que Deus te mostrou, não tem mais como dar certo. Porque você agora não é apenas mais um escravo, mas você também é prisioneiro. E José se encontra na prisão. E ali ele começa a servir o carcereiro, o responsável daquela prisão. E Deus abençoa José com tudo aquilo que ele coloca às suas mãos. E o carcereiro, ao perceber que tudo que José fazia recebia a bênção de Deus, o favor de Deus, ele delega a prisão aos cuidados de José. No meio da prisão, Deus faz José prosperar. E por causa disso, em um determinado evento, nós vemos o padeiro e o copeiro sendo colocados na prisão. E em determinado momento ambos têm um sonho e compartilham esse sonho. E Deus dá a revelação desse sonho a José. E José compartilha esse sonho, compartilha o significado daquele sonho. E 2 dias depois, acontece exatamente como José havia dito. Mas antes daqueles homens saírem da prisão, um para ser morto e o outro para ser restituído na sua posição, José fala para eles: quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim, daquilo que eu fiz por você aqui na prisão. Então o que parecia então finalmente ser a liberdade de José, aquele homem se esquece de José. E ele continua preso por mais um tempo. Mais uma vez, nós vemos o fracasso batendo a porta de José. Mais uma vez, as coisas não funcionaram. Mais uma vez, aquilo que eram as esperanças de José, mais uma vez, foram frustradas. Mas até que chega um momento que o próprio faraó tem um sonho. E ninguém em todo o seu reino consegue traduzir. E então, de repente, Deus faz lembrar aquele copeiro que havia sido restituído de um homem na prisão,
que sabia interpretar sonhos. E José, então, é chamado finalmente, depois de anos naquelas circunstâncias, e Faraó recebe finalmente a revelação e a interpretação dos seus sonhos. E por causa disso, José finalmente é colocado na posição de autoridade que Deus havia já predito para ele muitos anos atrás. Amados, o que nós vemos através dessa história é que muitas vezes, mesmo quando o nosso coração tem toda a intenção de acertar, tem toda a intenção de se manter, e se mantém, muitas vezes, fiel em todas as coisas a Deus, aos seus caminhos, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras, ainda assim, o fracasso bate à porta. Nós vemos também na vida de Pedro, um homem impulsivo, talvez sanguíneo, que muitas vezes tomou atitudes, muitas vezes tomou ações precipitadas, disse coisas que não deveria ter dito, prometeu fazer coisas que nunca conseguiu cumprir. Nós vemos que Pedro cortou a orelha do guarda, negou a Jesus. Pedro voltou atrás no seu trabalho de pescador, quando Jesus havia sido morto. Então nós vemos que muitas vezes o fracasso também veio a nós, assim como veio a José, como veio a Pedro, por causa de certas vezes de que outras pessoas fizeram, mas muitas vezes daquilo que nós fizemos, dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas. E olhamos para essas coisas e não sabemos como lidar com essas coisas. Como é lidar com o meu fracasso? Como que eu lido quando nada dá certo? Mas nós vemos também que na história de Pedro, Jesus vem até ele e o alcança novamente. E o restaura novamente. Pedro estava lá pescando novamente, quase como se tentando esquecer os 3 anos que viveu com Jesus, se sentindo fracassado, impotente, incapacitado. Mas de repente ele vê um homem na praia, assando um peixe. Quando ele ouve a simples menção de que talvez aquele seja o mestre, Pedro se lança ao mar e nada atrás de Jesus, para encontrá-lo lá. E ali nós temos esse diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? E nós sabemos como se desenrola essa história. Mas a realidade é que muitos de nós nos encontramos dessa forma. Quando nós enfrentamos algum tipo de fracasso, nós desistimos, nós deixamos de lado, nós voltamos atrás. Nós damos um passo atrás, porque nos vemos impossibilitados, incapacitados de continuar prosseguindo, de continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para nós, em direção às metas que Deus tem permitido estar diante dos nossos olhos. Nós deixamos que essas coisas se apoderem dos nossos corações. E a questão é como que eu lido com os meus fracassos, como que eu lido quando nada parece dar certo. O que eu permito que se aloje dentro do seu e do meu coração? Porque muitas vezes nós nos desqualificamos por causa dos nossos erros. Muitas vezes nós deixamos de nos ver como filhos por causa das nossas falhas, por causa dos nossos fracassos. Mas eu quero te dizer nessa noite que você pode deixar Deus tocar essa área de fracasso. Você pode permitir que Ele transforme essa realidade. Você pode permitir que Deus redima a sua história e use essas circunstâncias, essas histórias, para te lançar, para te propulsionar adiante, para te enviar além,
se você permitir que Deus trabalhe em meio às suas falhas, em meio aos seus fracassos. Amados, ninguém tem alegria em fracassar, mas nós podemos ter alegria quando o Pai toca na área do nosso fracasso. Nós precisamos aprender a nos alegrar em saber que Deus, Ele é um Pai amado e um Pai amoroso que vem ao nosso encontro, que não nos deixa só. Deus é esse Pai amoroso que vem ao seu encontro. E se talvez existam áreas de falha, de fracasso na sua vida hoje, quero te dizer, permita que o Espírito Santo, que o Senhor, toque essa área ainda nessa noite. Amados, nós não podemos ir ao nosso futuro se permanecermos agarrados ao nosso passado. Nós vemos que quando o profeta Elias está passando por Eliseu, ele lança o seu próprio manto sobre Eliseu. Essa atitude de lançar o manto sobre outra pessoa nada mais era do que um chamado para se tornar seu discípulo. E quando Eliseu recebe esse manto, ele sabe que está sendo convocado para realizar algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar o seu futuro, que já estava mudando o seu presente. A primeira coisa que Eliseu faz é ir até as coisas do seu trabalho e queimar tudo. Queimar as suas carroças, queimar as suas ferramentas de trabalho, porque ele sabia que naquele momento ele estava sendo convocado para ir adiante. E ele não poderia conter e permanecer com nada da sua história que pudesse se tornar uma opção para ele no futuro. Muitos de nós deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para você e para mim, porque ainda temos uma opção de retornar ao nosso passado, de retornar à nossa velha maneira de viver. Isso se torna um lugar de segurança, de um lugar de conforto, um lugar confortável para nós não avançarmos. E Eliseu, ele vai e ele queima tudo, e ele começa a seguir Elias. Mas nesse processo de seguir Elias, houve mais de uma oportunidade em que Elias diz para Eliseu, fique aqui que eu vou para o outro lado. Mas Eliseu toma uma decisão: eu vou te seguir, eu vou atrás de você aonde você for. E Eliseu não deixava Elias, nem de dia e nem de noite. E mais de uma oportunidade isso acontece. Elias dá a oportunidade para que Eliseu não o siga, apesar de ter o chamado. Amados, quantas vezes na nossa história e na nossa vida nós fomos chamados pelo Senhor para realizar certas coisas, mas existe uma área confortável que continua batendo a porta dos nossos corações, tentando limitar o seu progresso e o seu avanço em direção àquilo que Deus deseja. Às vezes, a atitude que nós precisamos ter é a mesma que Eliseu teve, de incendiar suas carroças, de queimar as suas carroças. Nós vemos que, então chega um determinado momento em que Eliseu ora, Eliseu pede a Elias para que fosse derramado sobre ele uma porção dupla da sua unção. E Elias diz isso, ele diz: Eliseu, isso que me pede é algo muito difícil. Eu não posso te prometer isso. Mas se você ver, quando eu for ao céu, se você receber esse manto, se você me ver sendo levado, então você terá aquilo que você espera.
E é interessante que chega um determinado dia em que Elias é levado num redemoinho. Diz a palavra que uma carruagem de fogo vem e leva Elias para o céu, né? E nessa experiência incrível, o desafio que Eliseu tinha era ver Elias sendo levado. Porque ele não foi levado numa carruagem, mas ele foi levado pelo redemoinho. E é interessante que ali Eliseu poderia se distrair com a visão que ele tinha e perder de foco aquilo que estava acontecendo. Perder de foco o próprio profeta. Quantas vezes nas nossas vidas vêm distrações para nos tirar do foco, para tirar o nosso olhar daquilo que Deus está fazendo? Quantas vezes nós damos atenção demasiada àquilo que está acontecendo ao nosso redor, às experiências que talvez nós nunca vimos antes, ou as circunstâncias que parecem incríveis, mas de repente Deus está no meio dessas coisas e nós perdemos o próprio Deus. Nós nunca podemos perder de vista como Deus está agindo, como Deus está se movendo. Nós nunca devemos perder de vista o que Deus pode fazer e Ele quer fazer na minha e na sua vida. Um fracasso não pode se tornar uma distração. Um fracasso não pode consumir sua energia. Um fracasso não pode limitar suas forças. Um fracasso não pode roubar a sua esperança. Um fracasso não pode te limitar a continuar andando. Um fracasso não pode se tornar um lugar de habitação. Nós precisamos aprender em meio aos fracassos a permitir que o Senhor venha e trate aquilo. E tire e te ensine através daquilo algo que você não sabia. Algo da sua natureza, algo do seu amor, da sua bondade. Nós precisamos permitir que Deus se revele como Pai bondoso em meio aos fracassos. Em meio aos fracassos. Qual será a atitude que você terá diante das rejeições? Qual atitude você terá diante dos fracassos, das portas fechadas? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, na época era uma faculdade difícil, eu me lembro que eram cerca de 1.600 candidatos para 80 vagas, havia um preço alto realmente para ser aprovado naquele curso, e pela graça de Deus eu consegui ser aprovado. Mas depois de entrar, passado algum tempo, eu comecei a me sentir extremamente frustrado. Era como se a vida que eu experimentava em Deus, ela fosse se esvaindo. E eu estava extremamente frustrado naquele curso, extremamente frustrado naquelas circunstâncias. Só que para mim, a vitória, o sucesso, não era abandonar uma faculdade, mas era terminar a faculdade. O aspecto natural dizia que o preço que eu havia pago era um preço alto. Então se tornaria um fracasso eu desistir daquele curso. Embora tivesse sido difícil, embora tivesse sido um processo, passar na universidade, eu lutava com aqueles sentimentos, lutava com aquelas frustrações, e me sentindo mal, me sentindo deprimido naquelas circunstâncias. Por quê? Porque sair e deixar o lugar onde eu estava se tornaria um fracasso. Amados, muitos de nós, talvez a sua maior dificuldade não seja estar no fracasso e sair dele. Mas talvez para muitos de nós, a simples possibilidade de fracassar
já é o próprio fracasso. A simples possibilidade de você se ver, se encontrar num lugar que aparentemente se torne um fracasso, isso já se tornou o seu fracasso. E para mim, o medo de fracassar se tornou o meu fracasso. E levou um bom tempo até que a simples possibilidade de me permitir deixar aquela circunstância, trancar aquela faculdade, ou até mesmo abandonar aquela faculdade, se tornasse algo palpável, possível, algo permitido. Eu precisava aprender que Deus, Ele não está limitado às minhas limitações. Deus não vai fracassar. Deus nunca irá fracassar. E eu precisava aprender isso. E quando eu me permiti abandonar o medo do fracasso, eu tranquei aquela faculdade e deixei. E voltei para Friburgo. E durante 2 anos, eu me permitia estar sensível a Deus em oração, sobre a possibilidade de voltar ou não. E ali, durante esse tempo, eu me casei com Flávia. Deus começou a fazer outras coisas. A vida, a alegria que havia sido perdida naquele tempo, foi restaurada ao meu coração. E então me deparo novamente com uma decisão. A decisão de retornar ou não àquele curso. E quando eu começo a orar, o Senhor, eu não quero voltar para aquela circunstância. É isso que o Senhor tem para nós? É isso ou não é isso? Eu me lembro que naquela noite eu tenho um sonho. E nesse sonho eu nos via descendo para o Rio de Janeiro. Mas era interessante que essa ida ao Rio de Janeiro, ela acontecia através de um outro caminho. Eu nos via indo ao Rio, mas nos via não descendo pela Serra de Friburgo e Cachoeiras. Eu nos via passando por um outro caminho. E naquele sonho, quando eu acordei, o Espírito Santo ministrou meu coração e disse: eu não quero que você retorne àquele curso que você estava. Eu vou abrir um novo caminho para você. E aí eu precisei tomar a decisão de abandonar o curso. Novamente eu tive alguns momentos em que eu precisei lutar contra o meu próprio coração, contra a minha própria mente, do que significava o fracasso. Do que significava o medo de fracassar. Do peso que havia nas minhas emoções, no meu coração e nas minhas crenças. E eu precisei começar a substituir esses medos pela verdade de Deus. De que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Deus é Pai. E o sucesso em Deus transforma completamente a nossa história. Deus poderia me colocar, assim como Ele fez com José, de tirar de uma prisão, de tirar da escravidão. Ele poderia exaltar José. Deus também poderia fazer isso na minha vida. Os testemunhos de Deus não são apenas histórias para nos emocionar, mas são palavras proféticas que declaram que aquilo que aconteceu com eles também há de acontecer na sua vida e na minha vida. E naquele momento eu simplesmente decidi: Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Que o Senhor fará o que o Senhor desejar. E isso vai ser muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia fazer por eu mesmo. E naquele instante, passadas algumas semanas, eu acordei uma certa manhã e o Espírito Santo me disse: eu quero que você abra o site tal, porque essa é a sua nova universidade. E eu me lembro que eu conhecia aquela instituição e eles ainda não eram um curso superior, eles não eram uma faculdade ainda. Mas assim que eu abro o site, a primeira coisa que eu vejo, que aquele curso estava acabando de lançar uma sua primeira graduação e que as turmas iriam se iniciar ali em alguns meses. E o Espírito Santo me disse: é isso.
E nós tomamos a decisão, compartilhei isso com Flávia na época, e nós descemos, fomos ao rio, porque eu queria pisar naquele lugar, antes de tomar qualquer decisão. E quando eu chego e entro naquele lugar, eu sinto uma paz que eu nunca havia sentido. Eu sinto a direção clara do Espírito Santo, que era ali que eu deveria estar. Só que isso significava que eu teria que fazer um novo vestibular. Então eu tomo atitude, faço o vestibular, sou aprovado. Depois eu precisava de uma certa nota em relação ao curso de inglês, senão eu teria que ficar durante 6 meses fazendo nivelamento. E o Senhor me dá êxito naquela prova. E eu começo a obter favor atrás de favor. Em todas as coisas, eu ganho uma bolsa na minha mensalidade. Uma bolsa de mais de 40%. Passaram-se alguns meses, eu começo a receber brindes de sistemas, de coisas que custavam muito dinheiro na época, e começam a me abençoar. Passam-se alguns meses, e então eu começo a ficar consistentemente entre os 4 primeiros da turma, de todas as turmas que estavam ali. E por causa disso, eu começo a receber uma bolsa adicional. Uma bolsa adicional. Quando eu termino o meu primeiro ano de faculdade, ali, eu recebo uma proposta, por causa do desempenho acadêmico. Me ofereceram fazer uma bidiplomação, ou seja, agora, ao invés de eu ter que concluir a graduação e fazer uma pós-graduação posterior, eu poderia fazer as 2 coisas simultaneamente. Eu terminaria a graduação, mas durante os 2 próximos anos, eu estaria fazendo graduação e pós-graduação simultaneamente, com bolsa. E Deus me favorece, e eu entro, e eu concluo ambas. E Deus me mostra que o nosso medo, muitas vezes, de fracassar, o medo das nossas falhas, é o que nos impede de continuar caminhando, de continuar insistindo, de continuar perseverando em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amados, eu não sei como é a sua história, mas eu quero te dizer nessa noite que não importa o seu passado, não importa aquilo que você está vivendo hoje, Deus é fiel, Deus pode te levar ao seu futuro, e Deus pode criar tudo onde há nada. As coisas que parecem escassas, Deus pode fazer nascer ali esses rios, quase como em meio ao deserto. Eu quero te encorajar nessa noite. Não deixe que o seu fracasso, ou o medo do fracasso, se tornem maior do que o seu Deus. Não permita que nada se torne maior do que o seu Deus. A nossa vida, ela é muito mais importante para Deus do que pensamos. A sua história é muito mais importante para Deus do que você imagina. E eu quero te dizer isso. Deus está muito mais interessado em que você saiba com quem você está caminhando do que para onde você está indo. O desejo de Deus é que estejamos muito mais conscientes de que Ele está conosco do que aquilo que iremos alcançar com Ele. Creia, amados, mais na habilidade de Deus te levar, de conduzir ao seu futuro, ao seu destino, do que na sua própria capacidade de sabotar e impedir que os sonhos de Deus se realizem em você e através de você. Mas eu creio que nessa noite, o Senhor está liberando essa palavra ao seu coração, para que o fracasso, que as falhas, as limitações, elas não tenham mais o poder de te impedir de caminhar. É o momento de queimar suas carroças. É o momento de deixar tudo aquilo que se parece com uma zona confortável, para que você caminhe em direção àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O Espírito Santo está desejando revelar ao teu coração quais são as coisas,
Qual é a esperança para a qual você foi chamado nessa vida? Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe as nossas dificuldades e as nossas limitações. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um desses que nos ouve. Espírito Santo, que o Senhor os fortaleça, o Senhor os ajude nessa noite, liberando sobre eles graça, liberando o poder, liberando a liberdade do Teu Espírito Santo sobre os seus corações. Pai, que toda mentira caia, que toda limitação ou ideia que tenta colocar limites nas suas experiências sejam destruídas e o poder do Teu Espírito venha e eles sejam libertos nessa hora, liberados para sonhar novamente, liberados para persistir, liberados para Te convidar, para estar com eles em meio aos fracassos, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Pai, eu oro para que eles não tentem, Senhor, ser autossuficientes nesse processo, procurar ou tentar ter todas as respostas, mas que se permitam ser guiados em meio às suas áreas quebradas, a permitir que o Senhor venha e toque, a permitir que o Senhor ministre, a permitir que o Senhor os ensine pelo caminho. Senhor, muitas vezes queremos nos resguardar e ter tudo perfeito, mas nem sempre é possível. E não é uma questão de se falharemos, mas de quando falharemos. Por isso nos ensina a ter uma atitude melhor diante dos fracassos. Pai, eu oro em nome de Jesus nessa noite, para que a sua vida venha sobre cada coração e sobre cada mente, e o Senhor se apodere dos nossos lares, dos nossos corações, do nosso entendimento. Nos faz ir além, porque o Senhor está indo além, queremos ir contigo. Não queremos viver essa vida desconectados de Ti, não queremos viver essa vida, Senhor, na força do nosso próprio entendimento, mas precisamos viver essa vida na companhia do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça nessa noite. Caso você queira compartilhar alguma coisa conosco, estamos à sua disposição no sentido de orar com você, de estar presente nas suas lutas, nas suas dificuldades, de estar te fortalecendo também. Saiba que você não está só. Caso você deseje falar com um de nós, o link do WhatsApp vai estar nesse vídeo, no chat do YouTube. Então você pode entrar em contato conosco. Não deixe de participar de um GDA. É um instrumento onde você pode ser equipado, fortalecido e encorajado uns aos outros. Nós desejamos uma ótima semana, um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.